Shalom a todos, mais uma vez na presença do Senhor, buscando a tua palavra para gerações futuras ou para pessoas hoje que deseja a sua salvação e deseja aprender do Criador a sua palavra. O plano de salvação é um plano muito bom que o Criador deixou, um plano de salvação. Hoje nós vamos estar falando de 5 coisas. 5 coisas boas que o Criador deixou para o povo da terra. A primeira, a salvação, mandamentos, festa santa, leis e preceitos do Senhor. Hoje você pode até saber mais do que o irmão Nilson. Não tem problema. Entendeu? A preocupação do irmão Nilson é com gerações futuras, que vai ser do futuro deste povo, sabendo que o adversário, o inimigo das nossas almas, engana as pessoas. E esses vídeos no futuro pode ajudar muitas pessoas que queiram a salvação da sua alma. Vamos ler 2 versículos no Salmo 147. Vamos entender o plano do Criador. Salmo 147, versículo 19 e 20. Esse versículo não pode sair da mente das testemunhas de Yehoshua. O que o Criador fez para com Israel e o que o Criador deu a Israel. Então vamos estar lendo aqui para honra e glória. Uma Bíblia normal, vamos ler o versículo. Uma Bíblia normal, para a gente entender, mas se tiver outras Bíblias, leia também em várias Bíblias, para entender bem o versículo. Salmo 147, versículo 19 e 20. Vamos ler só 2 versículos para nós entender bem a palavra e ficar bem claro esse assunto hoje no nome do Senhor Yehoshua. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos seus juízos, não os conhece. Louvai ao Senhor. Boa palavra. Mas vamos ler de novo para a gente entender a palavra e o que o Criador está dizendo aqui. Às vezes, a gente tem que ler o versículo 2, 3, o tanto de vezes que precisar para entender o versículo. Para aprender certo, igual eu tenho cobrado as pessoas, a pessoa que aprende errado vai ser um problema aqui na caminhada, um problema para a comunidade, entendeu? Porque aprendeu errado, entendeu? O aprender errado, às vezes, as pessoas não têm a humildade de voltar e consertar, entendeu? Voltar e consertar o seu erro, daquilo que ele faz errado, daquilo que ele pratica errado, entendeu? Então vamos ler mais uma vez o versículo. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não é a Roma não, viu? A Israel. Mostra o seu juízo a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Entendeu? Nós somos nação ou nós moramos em Marte? Ou em Vênus? Nós somos nação. Então aqui está dizendo, não fez assim a nenhuma outra nação.
e quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor. Então, tudo que ele fez a Israel, ele não fez a outra nação. É assim que está ensinando aqui a palavra. Então, tudo, nós como nação, nós temos que hoje observar Israel. Eu sempre comparo Israel como o irmão mais velho. Israel como o irmão mais velho, segundo a palavra do próprio Criador. Naquela passagem de Êxodo 4:22, né? Que é uma palavra verdadeira, a palavra do Criador. Você vê que o versículo está igual tanto na Torá, como na Taná, como nas Bíblias. O versículo de Êxodo 4:22, né? Que o próprio Criador falando para Moisés, né? Moisés, vai lá falar com Faraó, soltar meu filho primogênito Israel. Será que o Criador, a gente não pode nem falar será sobre a palavra do Criador, porque ela é verdadeira. O próprio Criador falando, tem gente que não acredita ainda, né? Israel, o filho primogênito. Se Israel é o filho primogênito, então quem for filho do Criador hoje, no século 21, é irmão de Israel. Entendeu? Que se um pai tem vários filhos, então os filhos são irmãos. E o próprio Criador, nesse versículo, chama Israel de primeiro filho, filho primogênito. Então a gente tem que trabalhar bastante em cima desse versículo, entendeu? Porque esse versículo derruba muitas teorias de falsos evangelhos do filho aí, né? Falsos profetas nos últimos dias, ele cai diante de um versículo só. Ah, irmão, mas você não leu o texto inteiro. Mas precisa ler o texto inteiro para saber que Israel é o filho unigênito do Criador? Não precisa. E nesses dois versículos que nós lemos aqui, nós lemos o quê? O que o Criador fez a Israel, ele não fez a nenhuma outra nação da terra. Então nós, como nação, nós temos que observar Israel. Observar o calendário de Israel. Observar o que eles fazem nas tuas festas santas. O que eles fazem nas leis, nos preceitos. Eles são bons. Eles só não invocam o nome do Senhor, mas a gente tem que saber que Israel está debaixo da profecia. Israel é o povo do Senhor. A palavra diz para nós olhar para a figueira. O que é olhar para a figueira? Olhar para a figueira é olhar para Israel. Então você vê que todas as coisas foram dadas a Israel. Salvação, mandamentos, festa santa, entendeu? A palavra o que lá de Timóteo, né? Fala assim que nos últimos dias ia surgir homens avarentos, homens atrevidos. O que é homens atrevidos lá de 2 Timóteo? Homens atrevidos, homens que ia mudar as coisas do Senhor nos últimos dias. Depois nós vamos estar lendo lá. Só um versículo de 2 Timóteo também, para não tomar muito tempo e o vídeo ficar grande. Mas os homens atrevidos que a Bíblia cita é os homens que tentam mudar a salvação, tentam mudar os mandamentos, tentam mudar as festas santas, tenta mudar leis e preceitos do Senhor. O que o Senhor Yehoshua disse? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, é isso. É se apegar à palavra do Senhor nos últimos dias. Não em palavras de homens. Palavras de homens, jamais.
até a nossa salvação vem dos judeus. Lê lá para você ver em João 4:22. Ele estava conversando com aquela mulher samaritana. O Senhor Yahushua disse para aquela mulher: vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Estão ouvindo? Esse é o valor do povo de Israel. Entendeu? Até a nossa salvação vem dos judeus. Estão ouvindo? Então tudo vem dos judeus. Entendeu? Então isso é para nós observar. Mas até a salvação, irmãos? Sim, até a salvação. O mundo, o Senhor Yahushua disse, né? O mundo adora o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Eu posso, pela fé, ver o Senhor Yahushua na beira daquele poço, conversando com aquela mulher samaritana, entendeu? O povo de Israel não conversava com samaritano. Era uma época que um povo nem conversava com o outro, mas usava o mesmo poço ali. Mas um dia aquela mulher conversando com o Senhor Yahushua pregou para aquela mulher e pregou esta palavra: vocês adoram o que vocês não conhecem, né? Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus, entendeu? Então, até a nossa salvação, ela vem dos judeus, entendeu? Então, ser testemunha de Yahushua e falar mal de Israel, não é testemunha de Yahushua. Ser testemunha de Yahushua e odiar Israel, não é testemunha de Yahushua, entendeu? Testemunha de Yahushua tem que saber e acreditar que tudo que chegou nas nossas mãos foi dado a Israel. Foi dado a Israel, entendeu? E o chamado da nossa vida é o chamado do Criador, não é chamado de homem, né? Não é homem que apontou esse serve, aquele não serve, aquele não serve. Porque o homem, para escolher, o homem não presta. O homem, que você viu, que nem o Criador eles escolhem. Se a palavra diz que ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, então nem para escolher o Criador o homem presta, entendeu? Mas a escolha, como diz o Salmo 100, a escolha é do Criador. O irmão Nilson gosta muito daquele versículo. O irmão Nilson usa aquele versículo porque o irmão Nilson acredita assim, entendeu? Não é, como que é o versículo mesmo? Vamos trabalhar com a cabeça para nós lembrar daquele versículo, né? Que não foi nós que escolhemos, mas foi ele que nos escolheu e foi ele que nos fez ovelha do seu pasto. Então a escolha é do Criador para esses últimos dias, entendeu? É loucura para os gregos, escândalo para os judeus, né? É assim que está escrito? Loucura para os gregos, escândalo para os judeus, entendeu? Mas a escolha é do Criador nesses últimos dias. O Criador que escolheu Israel, entendeu? Isaías 44 também fala dessa escolha, né? Isaías 44, versículo 1 fala dessa escolha que o Criador fez a Israel. Vamos estar lendo mais um versículo para nós encerrar, para o vídeo não ficar muito grande. Segundo Timóteo 3, versículo 2, para a honra e glória do nosso Criador, nosso Senhor Yahushua, nesses últimos dias. Vamos estar lendo aqui. Vamos ver o que vai falar aqui. 2 Timóteo 4, versículo 3, para a honra e glória do nosso Criador eterno. O versículo 2 Timóteo 4, versículo 3. Porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade. Olha a situação dos homens da terra. Vai chegar uma época que ele não vai suportar a verdade. Ele vai virar seu inimigo por causa
da verdade, mas andarão de um lado para outro procurando mestres. Procurando mestres. Estão ouvindo? Em vez de procurar o Criador, procurar o único pastor, ele sai em desespero procurando mestres. Ali tem um homem que ora, tem um homem que cura, tem um homem que faz, entendeu? E não procura o Criador, procura homens da terra, procura mestre que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem, mas seguirão suas próprias ideias desorientadas. Estão ouvindo? Confirma esse versículo aí na sua Bíblia, 2 Timóteo 4, versículo 3. Lê 2 versículos, é muito importante a situação dos homens dos últimos dias. Entendeu? A situação dos homens dos últimos dias é desse jeito. Sai desordenadamente, procurando homens, procurando mestres que falem aquilo que lhe agrada, entendeu? Já não suporta mais a verdade. Estão ouvindo? Confirma esse versículo aí aqui na sua Bíblia. Vê se o irmão Nilson que eu ando falando é versículo errado às vezes, mas esse que não foi errado não. Esse é 2 Timóteo 4:3, para a honra e glória do Senhor Yahushua. Então ele sai procurando mestres, homens, pessoas, pastor de carne, entendeu? Segundo as suas obras. O que a palavra fala lá em Mateus 23:8? O que a palavra fala lá em Mateus 23:8? A testemunha de Yahushua tem que guardar esse versículo na mente também. Mateus 23:8, ó, o próprio Senhor Yahushua falando, ó, vós, porém, não queirais ser chamado mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Machia, e todos vós sois irmãos. Quem não conhecia esse versículo? O próprio Senhor Yahushua falando. Vocês não queiram ser mestre, não queiram ser pastor, não queiram ser doutor da lei, entendeu? Porque um só é o vosso mestre, a saber, o Machia, e vocês todos são irmãos. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Essas é as palavras do Senhor Yahushua, né? Para nós ficar no nosso lugar, entendeu? E respeitar o lugar do Criador, respeitar o lugar do Senhor Yahushua nesses últimos dias. Porque os homens são atrevidos, entendeu? Os homens são atrevidos. Olha como os homens são atrevidos. Olha o versículo 1 do capítulo 23. Então falou Yahushua à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés está sentado os escribas e fariseus, os falsos profetas. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Mas o Senhor Yahushua nesses últimos dias disse: aprendei de mim, que sou manso e sou humilde. Então essa é a situação das pessoas nos últimos dias, procurando mestres, entendeu? Mas não suporta mais a verdade. Ele torna seu inimigo por causa da verdade, entendeu? Ele corta a volta de você por causa da verdade, entendeu? Então são estas as palavras do Senhor Yahushua. Não queira ser mestre, entendeu? Porque um só é o vosso mestre, a saber, o Machia, e vós sois irmãos, entendeu? Vamos ficar na posição de irmãos e orar um pelos outros nesses últimos dias, buscando o Criador enquanto pode achar nesses últimos dias. Então guarda essas palavras. Tudo vem de Israel, a salvação, os mandamentos, as festas, as leis e preceitos. Não queira ser alguma coisa não, meu irmão, viu? Não queira ser alguma coisa não, ouvinte, entendeu?
Saiba que tudo foi dado a Israel, entendeu? Inclusive a salvação que nós já falamos aqui, entendeu? Então nós estamos desfrutando de coisas que foi dada a Israel, entendeu? Então fica com essas palavras, que o Senhor Yahushua possa melhor trabalhar na sua mente através do dia, da noite, da semana, dos meses, dos anos, que o Senhor Yahushua sempre trabalhando em vossas mentes. É isso que o irmão Nilson deseja para vocês, ouvintes. No nome do Senhor Yahushua. Amém.